Bom, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, bom dia. Nós estamos começando agora o nosso primeiro bloco de notícias desta manhã de quinta-feira, dizendo que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem mais um penduricalho para melhorar os subsídios dos ministros, desembargadores, juízes do Poder Judiciário Nacional e, consequentemente, estaduais. Bom, isso significa dizer que com a criação, foi aprovada apenas na Comissão de Constituição e Justiça, terá que ir para o plenário do Senado e depois para o plenário da Câmara dos Deputados. O que está sendo criado? O penduricalho é a volta do antigo quinquênio. Antigamente, todos os servidores públicos tinham direito ao quinquênio. Por cada 5 anos de trabalho no serviço público, o servidor tinha 5% de aumento no seu salário. Agora, os senadores querem voltar essa vantagem. Primeiro, que está sendo aprovado é para a magistratura. Por cada 5 anos de trabalho, cada magistrado terá 5% de aumento no seu subsídio. E isso serve também para os aposentados. Como já dissemos, foi aprovado só na Comissão de Constituição e Justiça, terá que passar pelo plenário do Senado e, posteriormente, pelo plenário da Câmara dos Deputados. O jornal Correio Brasiliense, como as senhoras e os senhores conhecerão daqui a pouco, nos destaques transmitidos pelos colegas aqui, a Lorena e o Oceli, o jornal Correio Brasiliense está registrando em sua capa uma nota distribuída pela deputada federal cearense Daiane Bittencourt, que foi eleita como o nome de Daiana do Capitão. Diz a nota de que foram encontradas no flat que ela ocupa em Brasília, câmaras de vigilância em todas as dependências do imóvel e responsáveis, e que a Polícia Civil de Brasília já sabe quem ou quais foram os responsáveis pela colocação dessas câmaras. De fato, a deputada não ocupa um imóvel próprio da Câmara dos Deputados. Os deputados, alguns, porque ao participarem do sorteio dos imóveis, não foram sorteados. A Câmara não tem 513 apartamentos para atender a cada um dos deputados. Então, os que não têm direito ou que não ganharam do sorteio um apartamento, um imóvel da Câmara, a Câmara então paga uma ajuda de moradia, que é de pouco mais de R$4.000, para o deputado alugar um outro imóvel. E se o aluguel for maior do que os R$4.000 e poucos, se chegar a R$7.000, R$8.000, os deputados podem utilizar o restante desse dinheiro, somar a cota de habitação com os recursos que tem da verba de desempenho parlamentar para pagar o aluguel do imóvel. Pois bem, a deputada não tem o imóvel da Câmara, paga aluguel e recebe o auxílio moradia, que é, repito, de pouco mais de R$4.000. O estranho nessa nota da deputada, nesse caso, é que a Polícia Civil de Brasília é que está à frente. Os deputados têm a garantia de segurança da Polícia Federal. Além do mais, existe a Polícia Legislativa,
O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado da República, tem uma polícia legislativa para garantir segurança imediata aos deputados e senadores. Portanto, é estranho o fato de a Polícia Civil é que está apurando esse caso desde o ano passado e não a Polícia Federal, como deveria ser. Por recomendação da Câmara, a Polícia Federal está à disposição do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, consequentemente, em apoio às necessidades na área de segurança dos senhores deputados e senadores. É também estranho o fato de a deputada não ter buscado essas duas polícias, a legislativa e a federal. Espera-se que a Câmara dos Deputados, depois dessa manifestação pública da deputada Daiane Bittencourt, venha a público esclarecer essa anomalia. De qualquer modo, tudo é muito estranho. Oficialmente, já está no Senado o anteprojeto do novo Código Civil brasileiro. Como está o projeto ou o anteprojeto, se aprovado, daqui a alguns meses, sem dúvida, porque o debate não será curto, será um debate longo, o assunto é muito importante e diz respeito a toda a sociedade e precisa que esse código seja duradouro, como está sendo o que o cearense Clóvis Bevilacqua escreveu. O atual código tem a chancela do cearense, o atual Código Civil tem a chancela do cearense Clóvis Bevilacqua. Pois bem, esse anteprojeto se diz moderno e faz grandes alterações do capítulo referente à família e à sucessão. Dentro de pouco tempo, se for aprovado, não vamos mais falar em casamento e não vamos mais falar na figura de homem e mulher. São pessoas. Ontem houve uma solenidade para a entrega desse anteprojeto que teve a coordenação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Vamos ouvir o que ele disse nesse momento. Mas um desafio enorme de trazer atualização para esse texto do Código Civil, cuja primeira reunião da comissão anterior ocorreu há 40 anos atrás. O Código tem vigência há 20 anos e um período em que a humanidade experimentou uma série de avanços e diversas modificações, tanto pelo impacto da tecnologia, como também pelo próprio avanço civilizatório, pelas mudanças que a sociedade mundial experimentou nesse período. De modo que é um dos maiores desafios que enfrentamos, eu digo isso em nome de toda a comissão, em especial dos relatores, agradecendo a confiança que nos foi dispensada e dizendo que esperamos não decepcioná-lo com esse texto o mais técnico possível, que foi proposto aqui, como disse o ministro Alexandre, por uma pleiade de extraordinários juristas, civilistas, reconhecidos no país ao longo desse período. Então, essa primeira palavra é de agradecimento em meu nome e de todos os colegas integrantes da comissão. Os avanços tantos que trouxemos para o exame do Senado. Por exemplo, nós garantimos a proteção a pessoas que hoje são impossibilitadas de exprimir a sua vontade. O texto contempla, de acordo, em linha com o que tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós trouxemos a afirmação do direito da vontade
quanto ao próprio corpo e após a morte. Nós trouxemos garantia para o nome da pessoa e para o uso da sua imagem. Categorizamos os animais como seres sencientes e apresentamos uma ideia que imaginamos seja definitiva para acabar com a polêmica relacionada à prescrição e decadência no âmbito do nosso Código Civil. No caso dos títulos de crédito, nós o adaptamos ao cenário virtual, criamos a seção da posição contratual, tudo em linha com os maiores avanços da doutrina. Nos contratos, nós tratamos de um capítulo especial para contratos empresariais, dando uma estatura a essa condição e tratando com regras especiais dessa que nós imaginamos seja um incremento ao empreendedorismo, à busca do investimento, ao desenvolvimento social. Acrescentamos um capítulo somente para a prestação de serviços e do acesso a conteúdos digitais. Incluímos o princípio da confiança. No campo da responsabilidade civil, apresentamos os maiores avanços que hoje a doutrina e a jurisprudência no mundo já conhecem, que é uma concessão de uma autonomia aos demandantes para eleger entre reparação de danos, restituição de ganhos indevidos ou valor que seria pago, um formato de recomposição adequado das perdas, uma compreensão da responsabilidade civil como um sistema de gestão de risco, atuando na prevenção. Nós também trazemos uma expectativa em relação à desburocratização das empresas e a centralidade do direito empresarial. No campo do direito das coisas, estabelecemos uma proposta de titularidade sobre bens imateriais, aperfeiçoamos o uso capião familiar, proporcionamos a possibilidade do pacto marciano para grandes empreendimentos, posse e uso capião da laje, maior funcionalização dos direitos de vizinhança e a proteção adequada ao meio ambiente, como sugeriu e acompanhou de perto o ministro Herman Benjamin. No direito de família, talvez o centro maior dos nossos debates, nós avançamos muito para colocar a proposta de acordo com o que a jurisprudência já vinha reconhecendo. Disciplinamos a filiação socioafetiva, a multiparentalidade, reconhecemos que o casamento, para além da hipótese de marido e mulher, ele é uma união entre duas pessoas, adoção de regras sobre convívio e compartilhamento de despesa dos animais domésticos, hoje uma realidade que nós encontramos, admissão do registro imediato em nome do pai, desde que haja se recusado a se submeter ao exame de DNA e tantas outras inovações no campo da disciplina do direito de família. Foi uma imensa honra, nós estamos à inteira disposição do Senado para dialogar sobre esse texto, cada um de nós. Teremos a enorme satisfação de podermos voltar aqui, conversar com a situação, com a oposição, com o governo, com segmentos da sociedade, onde nós possamos apresentar as ideias que nos motivaram a apresentar esse texto ao Senado. O senador Rodrigo Pacheco, responsável pela criação dessa comissão especial de elaboração do anteprojeto do novo Código Civil brasileiro, falou da importância do documento para nortear os debates no Congresso Nacional. Vamos ouvi-lo. Vivendo, a atualização do arcabouço legal é um imperativo. Nesse sentido, a presente sessão de debates pode ser vista como prova da nossa disposição em identificar lacunas e agir firme e rapidamente para supri-las. Sintonizado com isso e cioso do seu papel de intérprete dos anseios coletivos, o Senado Federal decidiu promover a atualização do Código Civil. Tal reciclagem começou a ganhar forma em agosto de 2023, quando foi instituída a Comissão de Juristas responsável pela revisão e modernização
modernização do Código. O colegiado foi integrado por mais de 30 grandes civilistas brasileiros e teve os seus trabalhos coordenados por Sua Excelência o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Ao longo desses meses, a comissão realizou diversas audiências públicas, ouvindo a comunidade jurídica e colhendo sugestões da população. Em paralelo, seus membros também trocaram experiências legislativas com juristas e parlamentares argentinos. O caráter plural e diversificado dos esforços evidencia o pendor democrático da comissão. Estou convicto de que a conformação de ambiente tão aberto ao diálogo foi fundamental para que ganhasse corpo a proposta moderna e abrangente sobre a qual esta casa agora se debruçará. Além dessa postura gregária e da dedicação à causa, há que se ressaltar também o lustro dos membros da comissão. Somente uma composição com tamanha estatura poderia entregar, dentro do prazo acordado de poucos meses, o trabalho qualificado que nos é submetido nesta sessão. Senhoras e senhores, foi sob a égide desses predicados e premissas que o colegiado concluiu no dia 5 de abril a votação das propostas de alteração da Lei Civil Brasileira. Um feito, afinal, concordamos todos que o ineditismo e a complexidade de alguns temas, a diversidade do tecido social brasileiro e a própria natureza da atividade legislativa não são desafios triviais. Ainda assim, a comissão não se omitiu diante de tema algum e produziu uma peça capaz de dialogar com a onda de inovações tecnológicas, mudanças comportamentais e alterações demográficas que estão em curso. É de notar as próximas etapas desse processo. No que tange ao Senado Federal, posso dizer, sem exageros, que ganhamos uma bússola. Repito que esse tipo de normatização é tarefa extensa, sensível e delicada. Sei que o nosso esforço não deixará de ser exaustivo, mas tende a ser muito mais seguro e preciso graças a esse anteprojeto. Certamente, os parlamentares vão trazer muitas contribuições ao texto, aprimorando, alargando, eventualmente restringindo seu alcance. Mas o fato é que a peça produzida por esta comissão de juristas é o alicerce a partir do qual as paredes de um Código Civil atual e moderno serão edificadas. Convictos da relevância de tudo o que foi feito até o momento, voltemos os olhos, então, para o que está por vir. Afinal, resta clara a necessidade de entregar à nação um texto capaz de acompanhar a acelerada marcha da história e de regular as suas implicações. O deputado estadual Fernando Santana falou ontem da tribuna da Assembleia sobre o encontro dos deputados da CPI da Coelce aqui em Fortaleza, com o governador Eumano de Freitas e o ministro das Minas e Energia, acontecido antes de ontem à noite. Vamos ouvir o que disse o deputado. Encontramos um ministro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, preparados para tomar uma decisão em benefício do povo brasileiro, porque as concessionárias que fornecem energia elétrica, todas elas, sem exceção, têm dado problema ao povo brasileiro. Mas eu quero me ater aqui à Enel, que é a nossa concessionária do estado do Ceará. E aí, conversamos, dialogamos, apresentamos o nosso dossiê ao ministro de Minas e Energia, que, diga-se de passagem, recebeu muito bem ao governador Eumano e à comitiva cearense. O governador fez a sua fala, colocou a dificuldade de relação com a empresa e colocou para o ministro a preocupação, a angústia e a chateação do povo cearense com essa concessionária Enel. E nós ouvimos do ministro algumas situações que nos confortaram. Uma delas, o presidente Lula, com a equipe do Ministério de Minas e Energia, preparam um decreto, talvez até o final do mês ainda para ser lançado, modificando a legislação que hoje
se encontra acobertando a Enel a cometer esses atos que nós não concordamos. A ação de hoje, ela dá um amparo à Enel, ou melhor, ao contrato que a Enel tem de concessões, que dificilmente nós vamos conseguir uma punição a essa empresa, se esse decreto não saísse, para que ela realmente tema a lei ou tema o órgão de fiscalização e mude o formato de trabalhar. Então, nós vamos continuar dizendo que a Enel muda ou a Enel se muda. Mas o decreto está para sair. E aí o ministro nos ouviu e pediu aos deputados que desse a ele subsídios, mas não só subsídios, ideias, para que ele possa colocar lá no decreto e que venha favorecer o povo do estado do Ceará. Então, nós combinamos que o deputado Guilherme Landim, nós na CPI, nós vamos antecipar o nosso relatório final para entregar ao ministro e servir de acervo técnico para trabalhar na construção do decreto, e vamos nos reunir com a ARCE, que é a Agência Reguladora do Ceará, delegada pela ANEEL, ou seja, tem autonomia para aqui também entregar uma contundência em um relatório, tendo em vista que aqui, quando foi ouvida na oitiva, quando foi interrogada, ela nos colocou que tudo mesmo que a população tem dito é verdade e que o serviço é de péssima qualidade aqui no estado do Ceará. Mas eu estou feliz com o resultado da CPI, que semana passada, deputada Gino Neto, quando nós anunciamos que dia 24, próxima semana, nós teremos nessa casa o interrogatório com os representantes da Enel, no outro dia mudaram o presidente da Enel. Coincidência ou não, mudanças estão acontecendo. Eu espero, tenho esperança, olho lá no final, a luzinha no fim do túnel, que seja essa mudança para melhor. Porque pior do que está, não tem como ficar. Bom, o deputado, no mínimo, está equivocado em falar sobre decreto para regular esse contrato que há da concessão para a exploração da distribuição de energia elétrica em todos os estados brasileiros. Há uma legislação própria e essa legislação não se altera com decreto, deputado. Daí a gente entender que é realmente verdade que vereadores, deputados, políticos de um modo geral, são como crianças. Ficam alegres quando a pessoa passa a mão na cabeça, acaricia, enganando. O ministro não vai fazer absolutamente nada porque não pode fazer. Pode fazer o Congresso Nacional. Há uma legislação regulamentando essa questão da distribuição de energia elétrica. E uma legislação só fica defasada, só perde a sua vigência com o nascimento de uma outra legislação. Portanto, deputado, se o governador de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, os dois não conseguiram botar a Enel deles lá para fora, o Ceará não terá força para fazer o mesmo em relação à nossa Coelce. A Enel é a holding que alberga a Coelce e as outras empresas distribuidoras de energia elétrica em alguns estados brasileiros. O deputado Felipe Mota, deputado estadual, voltou a falar da tribuna da Assembleia sobre a necessidade de o governador Eumano de Freitas ter maior empenho na proteção do agronegócio cearense. Vamos ouvi-lo. A bronca aumentou para o agronegócio e para a pecuária no estado do Ceará. E aqui não quero colocar exclusivamente ao estado do Ceará. O documento, ele coloca como possíveis responsáveis até mesmo a partir do dia 30 de abril
Decorem, cearenses. Decorem vocês do campo. Vocês que têm respeito pela pecuária, que detêm a necessidade de transferir os seus animais. Decorem o que eu vou falar aqui, que é um documento do Ministério da Agricultura. A campanha de vacinação foi antecipada e mais do que nunca, Dagre. Vocês que receberam, inclusive, um aporte de apoio veicular, de pessoas, de aprovação de novos fiscais aqui na Assembleia Legislativa no ano de 2023, façam o seu papel. Porque se vocês fizerem igual como a FUNSEMI fez com o Estado do Ceará, que vai causar um dos grandes prejuízos ao nosso Estado, principalmente no setor da agricultura, Vossas Excelências precisam se ligar nos prazos. E aqui eu vou ler 2 trechos desse ofício que geram uma preocupação a vocês. Alô, vocês do interior do Estado. Vocês que têm aí os seus animais, que detêm da necessidade de vender leite, de entregar leite, de ter o seu gado de corte numa engorda após as forragens saírem dos grãos. Se liguem no que eu vou dizer aqui. Vamos lá. Nós teremos a inclusão da antecipação da campanha aftosa dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Todos no Nordeste. Inclusive, estados que têm os limites com o estado do Ceará. Nós precisamos saber que dentro desse contexto inteiro estão esses estados. E o Ministério é claro, vocês só têm até o dia 30 de abril para poderem vacinar os seus animais. Nós precisamos ficar livre da febre aftosa, na zona livre, como nós podemos dizer, para melhorar o fluxo financeiro, os negócios, as transferências de animais. Se você quiser fazer qualquer venda para um outro estado hoje, nós vamos estar proibido caso a gente não cumpra isso. As barreiras sanitárias pararão todos nós. É isso que nós queremos? Creio que não. Não é isso que nenhum desses governos que eu coloquei queiram. Eu liguei para o presidente da Federação da Agricultura, dizendo o seguinte: presidente, vamos fazer o máximo de anúncio. Vamos pedir a contribuição da imprensa cearense. A vida de muitas pessoas, de muitos empregos no estado do Ceará, está dependendo desse documento que aqui está na minha mão. Bom, todos os líderes de chapas que disputaram os votos dos filiados do PT no último dia 7, já apresentaram os nomes dos seus respectivos delegados. 200 ao todo. Eles, os 200 delegados, vão se reunir no próximo domingo, dia 21, para escolherem, eles vão escolher o candidato do partido a prefeito de Fortaleza. Ainda tem gente tentando um consenso, porque existem 2 candidatos disputando. O presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e a deputada federal, Luiziane Lins. Pois bem, ainda tem gente tentando um consenso, muito difícil de ser concretizado. Mas, levante-se em consideração que em política não existe o impossível, não custa nada se esperar. Vamos com os companheiros Oceli Lopes e Lorena, sabemos os destaques dos jornais nacionais. Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Lorena.
Bom, iniciando com os destaques dos jornais nacionais e regionais, nós vamos conferir agora a capa do jornal O Globo, que traz como destaque renegociação na mesa. Governo negocia dar até 50% de desconto na multa de empresas punidas na Lava Jato. Empreiteiras que devem cerca de 8 bilhões de reais assumidos em acordos de leniência querem abatimento relativo a período no vermelho após condenações. A CGU e as empreiteiras que firmaram acordos de leniência após confessarem irregularidades reveladas na Operação Lava Jato negociam um abatimento que pode chegar até a 50% do valor a ser devolvido aos cofres públicos, informa Renata Agostini. No total, as empresas devem cerca de 8 bilhões de reais, mas a maioria está inadimplente e os acordos foram suspensos com autorização do STF para que as dívidas fossem renegociadas. FMI recomenda maior esforço fiscal ao governo. Em relatório, o fundo prevê que Brasil só atingirá déficit zero em 2026 e cobra um esforço fiscal mais ambicioso. Haddad reconheceu o desafio e declarou que o governo depende de medidas de Congresso e Judiciário para fechar as contas. Estados Unidos retomam sanções após Venezuela barrar candidatos de oposição. Os Estados Unidos retomaram sanções contra o setor de petróleo e gás da Venezuela, que haviam sido suspensas em outubro no Acordo de Barbados, com o compromisso do país de promover eleições livres. Uma no cravo, outra na ferradura. Um dia após o Senado contrariar o STF ao aprovar a PEC das drogas, CCJ da Casa fez avançar aumento de salário do Judiciário. Moraes esteve ontem no Senado e depois teve conversa dura com Lira em meio à irritação de deputados com o STF. Julgamento no CNJ reacende divisão de alas no STF sobre a operação. Afastamento de juiz da Lava Jato voltou a expor divisão sobre a operação no STF, após período de derrotas da Força Tarefa e unidade na corte ante a ataques sofridos. A web não é terra de ninguém, disse CEO do Google. Fábio Coelho reconheceu a importância de haver regras no espaço digital e declarou que ordens da Suprema Corte se cumprem. Evento de inovação teve palestras ecléticas com protagonistas de Luísa Trajano e Gilberto Gil. Governo de São Paulo manterá 18% da Sabesp e prevê redução de 1% na tarifa. Principal acionista privado da Companhia Paulista de Água e Esgoto terá 15% dos papéis da empresa privatizada. A agenda do MEC entra em conflito com a da equipe econômica. Enquanto o ministro da Educação pleiteia mais investimentos sob pressão de greve nas universidades por reajuste, os da Fazenda e do Planejamento querem corte e desvinculação de gastos. Bancada da Bala pressiona governo contra pesquisadora que instruiu regras de armas. Em meio ao lobby do Congresso para flexibilizar acesso às armas, parlamentares pressionam o ministro da Justiça para exonerar a subordinada que coordenou a elaboração da lei vigente. Produtos para alimentação infantil têm mais açúcar em países pobres, diz estudo. Análise de ONG suíça aponta que a Nestlé costuma usar mais açúcar em produtos em países de mais baixa renda. Ações de empresa disparam após acordo para produzir similar do Ozempic. Bion, com sede em Minas Gerais, fechou com o laboratório indiano a fabricação de similar do remédio usado para emagrecer a ser distribuído no país após queda da patente. Ações da empresa dispararam. Histórico bolsonarista pesou para a queda de primo de Lira no INCRA. Demissão de parente do presidente da Câmara de Superintendência do órgão ocorreu após pressão do MST e de movimentos sociais. O próprio Lira indicará o substituto. E, por fim, falam também sobre BBB, sucesso que cresce e se renova. A explosão da popularidade do campeão Davi, que aparece na foto, dá a dimensão do alcance do Big Brother Brasil, que encerrou a sua edição 24 com recordes e já recebe inscrições para a edição de 2025. Agora, Celi, quais são os destaques do estado de São Paulo? O Estadão, na sua edição de hoje, destaca na capa, Lorena, essa foto. Da esquerda é o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e o da direita aqui é o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco.
E diz o seguinte, a legenda: em meio a embate entre poderes, Moraes faz peregrinação pelo Congresso. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi ao Congresso, onde esteve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como tem na foto. Ele também encontrou Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. A Câmara discute criar CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, sobre supostos abusos de Moraes e outros membros do Supremo. Essa foto é numa solenidade no Senado, onde o presidente Rodrigo Pacheco recebeu o projeto, o novo texto do Código Civil, que foi entregue por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Salomão. E o ministro Alexandre de Moraes esteve nessa cerimônia e ficou ao lado, na mesa, ao lado do senador Rodrigo Pacheco. Em primeiro turno, Câmara da capital de São Paulo aprova adesão da cidade à privatização da Sabesp. A Sabesp é a Companhia de Água e Esgoto do estado de São Paulo, é a CAGES de lá. Só a cidade de São Paulo, a capital, representa 45% a 50% da receita da Sabesp. Por isso, essa decisão passa pela Câmara Municipal. Pressão a Maduro. Estados Unidos retomam sanções à Venezuela após veto chavista à chapa de oposição. Contas públicas. Pautas bomba avançam e Ministério da Fazenda vê relação difícil com o Congresso. Nas páginas de editoriais, o primeiro, freios e contrapesos em frangalhos. E o segundo, trata o pacote da vingança do senhor Lira, que é o Arthur Lira, presidente da Câmara. Mas a manchete principal do jornal é quinquênio, novo penduricalho. PEC que amplia ganho de juiz avança. Governo prevê gasto de 42 bilhões. A PEC do quinquênio, projeto que prevê bônus automático de 5% nos salários de juízes, procuradores, promotores e conselheiros de tribunais de contas a cada 5 anos. Foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta original, de autoria do presidente Rodrigo Pacheco, contemplava as carreiras da magistratura e do Ministério Público. O texto aprovado ontem estendeu o benefício a outros agentes públicos. O líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse que o impacto nos cofres públicos pode chegar a 42 bilhões anuais. O texto seguiu para o plenário, onde é necessário o voto favorável de 49 senadores, no mínimo, em 2 turnos de votação. Depois, a matéria vai à Câmara, onde precisará de 308 votos, no mínimo, para também sua aprovação. Ainda é destaque da página do Estadão, Paladar, o que faz o café gourmet ser gourmet. Paraisópolis, menino de 7 anos é baleado na cabeça durante a ação da Polícia Militar.
Fraude e vilipêndio a cadáver. Mulher presa com idoso morto em banco é indiciada. Campeonato Brasileiro. Rodada tem derrotas de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Ainda na área de artigos, finalizando, Lorena, tem o artigo do economista Roberto Macedo, alento fraco e só de curto prazo para a economia. O jornalista William Vac trata sobre fórmula de Lula torna difícil vitória eleitoral em 2026. E a Luciana Garbim escreve fazer hoje para seguir fazendo depois. É com você. Bom, agora nós vamos conferir a capa da Folha de São Paulo, que traz como destaque: em meio à crise entre poderes, Moraes vai de surpresa ao Senado. Ministro avisa Pacheco em cima da hora. Ameaça de CPI e PEC das drogas expõe embate do Congresso com o STF. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez uma visita surpresa ao Senado ontem, em meio ao embate entre os poderes, que inclui a ameaça de deputados de instalar uma CPI para apurar supostos abusos cometidos pelo Supremo. Moraes também se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira. No Senado, o ministro participou da entrega ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do anteprojeto que revisa o Código Civil. Moraes havia sido convidado e só avisou que iria ao Congresso minutos antes. No plenário, sentado ao lado do presidente do Senado, afirmou que nós já éramos felizes e não sabíamos, antes das redes sociais. Pacheco disse não haver absolutamente nenhuma crise entre ele, como presidente do Senado, com o Judiciário. Ele é autor da PEC das drogas, aprovada em reação a julgamento do STF, que pode descriminalizar a maconha. Centrão avalia tirar Padilha do caminho das emendas parlamentares. Mudança no abono salarial pode gerar gasto de 27,9 bilhões de reais. Decisão do Tribunal de Contas da União, que altera o calendário de pagamento do abono salarial, pode gerar pressão de pelo menos 27,9 bilhões nas contas públicas. A Corte determina que o Executivo pague o benefício no ano seguinte à aquisição do direito pelo trabalhador seletista. Deputados dos Estados Unidos divulgam decisões do STF sobre o ex. Comissão do Congresso dos Estados Unidos publicou decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes do STF sobre suspensão ou remoção de perfis em redes sociais. Cenário não é de intervenção no câmbio, diz Campos Neto, presidente do Banco Central. Dubai enfrenta a maior tempestade em 75 anos. Inundação provocada por temporal recorde nos Emirados Árabes e em Omã, países de clima desértico. Semeadura de nuvens é apontada como causa, mas o governo nega. Polícia do Rio de Janeiro apura se idoso foi levado morto ao banco. Laudo inicial sobre o caso do idoso levado à agência bancária no Rio de Janeiro aponta que não é possível dizer se ele morreu antes ou depois de entrar no local. A acompanhante, sua prima, foi presa ao tentar sacar de R$7 mil. A defesa dela afirma que ele chegou vivo ao banco. O governo Tarcísio vai usar IA para criar aula digital. A gestão Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vai utilizar o chat GPT para produzir aulas digitais usadas na rede estadual paulista. Acionistas terão limite de votos em Sabesp privada. O governo paulista anunciou detalhes da privatização da Sabesp. Tarifa social da água pode ter corte de até 10%. Por fim, menino de 7 anos é ferido durante a operação da Polícia Militar em São Paulo. Oceli. As manchetes do jornal Povo, jornal cearense O Povo de hoje, o destaque é uma frase do governador Eumano. Governador sobe o tom. Eumano diz que ou Enel muda ou não permanece no Ceará. O governador vem de reunião em Brasília com o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, onde cobrou providências por parte do governo federal em relação à fiscalização da empresa aqui no estado. Na área de economia, o jornal destaca hortifruti granjeiro. Preço comparado, variação chega a 233% em Fortaleza. Política. Eleições.
Evandro Leitão terá 119 delegados no PT contra 58 de Luiziane. Esses delegados, ao todo são 200, vão se reunir no próximo domingo para a escolha do pré-candidato a prefeito pelo PT em Fortaleza. Essa foto é do sangradouro do açude Araras, na zona norte do estado. Inverno cearense. Açudes do estado atingem a melhor reserva hídrica desde 2012. Estado do Ceará tem 66 reservatórios sangrando, segundo o portal hidrológico da COGER. A reportagem do jornal de hoje é Transformação do Dinheiro. Como o real tem mudado do físico, né, da cédula, da moeda, para o digital. No caderno de esportes, Fortaleza cede empate ao Cruzeiro e fica no 1-1 no jogo de ontem no Castelão. Lorena, é com você. E agora na capa do Correio Brasiliense, morto levado ao banco. As cenas que chocam o país. A Polícia Civil do Rio investiga a morte de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, filmado já sem vida num banco onde Érica Nunes, sua cuidadora, tentava retirar um empréstimo. O IML tenta descobrir as causas e a hora da morte. Imagens mostram Paulo e Érica a caminho da agência. A principal manchete: Banco Central e FMI alertam para risco fiscal no Brasil. Projeções que apontam o aumento do déficit público deste ano para 0,6% do PIB e as contas no azul somente em 2027, após o último ano do mandato de Lula, causam preocupação do Fundo Monetário Internacional. Diretor do Departamento de Assuntos Fiscais do FMI, Vitor Gaspar, avalia que o governo brasileiro deveria agir com mais prudência em relação às políticas fiscais e à gestão da dívida. Colocar a dívida pública do Brasil em um caminho descendente exigirá um esforço fiscal mais ambicioso e sustentável, avaliou. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, advertiu que a mudança na meta fiscal anunciada esta semana sinaliza incertezas e pode levar ao fim do ciclo de cortes nos juros. Ao Correio, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, afirmou que o Brasil terá um ciclo econômico de crescimento. Aposta no potencial da indústria do Distrito Federal. Os setores público e de serviço ditam os rumos da economia local, mas o presidente da Fibra, Jamal Jorge Bittar, acredita no crescimento do parque industrial da capital. Planalto e Moraes tentam segurar ofensiva de Lira. Venezuela. Estados Unidos não renovam licença 44. Decisão é resposta aos obstáculos impostos por Caracas à oposição a Maduro nas eleições presidenciais. Servidor. Avança a PEC do quinquênio. CCJ do Senado aprova proposta que concede adicional de 5% nos salários a magistrados e integrantes do Ministério Público. A Brasília das Flores Verdes. Das Flores e do Verde. Perto de completar 64 anos, a capital amplia sua vocação para a cidade de Jardim. Além dos mais 500 balões floridos e praças tradicionais, como a do Buriti e a dos Cristais, há novidades. A mais recente e exuberante é o Jardim Burle Marx, que está aqui na foto, entre a torre de TV e a rodoviária. E por fim, Brasília perde 2 jornalistas. Primeira mulher a integrar a equipe da TV Globo Brasília, Edilma Neiva Ibiapina, não resistiu às complicações da dengue. Dona Alva Caixeta morreu ontem no Peru numa viagem turística. Amigos homenageiam as 2 profissionais. Agora, Celi, quais são os destaques da capa do Valor Econômico? Petrobras. A governança vive um desafio, porque o Estado não definiu o papel das estatais, diz o conselheiro Francisco Petros. Previdência privada. Mudanças tributárias elevam captação de fundos no primeiro trimestre a 11,1 bilhões, 56% do total de 2023. Web Summit Rio. Infraestrutura para atender aplicações de inteligência artificial esbarra na busca por fontes renováveis de energia,
diz Nielson. Como vocês podem ver, a manchete principal do jornal diz: fusões e aquisições no setor de energia podem movimentar 30 bilhões de reais neste ano. Grandes transações estão em andamento. Segundo bancos, quedas da inflação e dos juros trouxeram de volta à mesa de negociação algumas operações. Campos Neto, presidente do Banco Central, se livra da amarra de novo corte de 0,5 ponto. Planalto age para conter crise com Arthur Lira. Estados Unidos deverão triplicar tarifa sobre alumínio e aço da China. Arcabouço fiscal não estabiliza dívida, projeta Fundo Monetário Internacional FMI. Privatização da Sabesp terá 2 etapas. Inteligência artificial. Há 5 meses à frente do Slack, aplicativo de mensagens para empresas, Denise Dresser aposta em recursos de inteligência artificial generativa para ampliar a fatia no mercado de software para comunicação e trabalho online. O Benito Salomão escreve sobre déficits de hora terão que ser pagos por impostos sobre as gerações futuras. E uma entrevista sobre a vitória do designer. O designer e empresário Ayron Martin, dono da Miss, viu as vendas no comércio dispararem depois que a apresentadora americana Oprah comprou uma bolsa da marca na loja do shopping Cidade Jardim. Uma vitória para o design nacional e a regionalidade da Miss, diz o designer.